Glórias a Deus. Quer bater palma, bate. Bate direito. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um privilégio nós estamos aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E se vocês verem que eu estou meio gaguejando, é a primeira vez que eu estou dirigindo o culto, então um pouco nervoso, mas Deus vai dar graça e vitória, a gente vai conseguir, tá bom? Eu vou convidar a igreja a ficar em pé para a gente fazer uma oração, para começar o nosso culto e agradecer a Deus. Feche os vossos olhos e as vossas cabeças, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai amado, por estar aqui. Invocamos, Deus, o teu nome, o teu santo nome,
O nome, Pai amado, que liberta, que cura e que faz prodígio no meio do teu povo. Pai, estamos aqui, Deus, reunidos para agradecer e engrandecer o teu nome, por mais um privilégio de estar aqui na tua casa, adorando o teu nome, Pai. Pedimos a ti, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha fazer nosso meio coisas grandes, Pai amado. E aqueles que estão com algum problema, que o Espírito Santo venha tocar e aliviar, Senhor Deus, e trazer, Pai amado, refrigério na nossa alma, Pai. Também pedimos, Senhor Deus, que abençoe a congregação. Pedimos, Senhor Deus, que abençoe o pastor dessa igreja, derramando sobre ele, Deus, o teu Espírito Santo e direcionamento, Pai amado, para cada ovelha aqui, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar também o teu Espírito, Pai. Abençoa aqueles, Deus, que estão com algum problema de enfermidade, os cativos, Deus, que o Senhor venha operar no meio do teu povo, libertar o teu povo, Deus, que estão oprimidos por droga, bebida, Senhor Deus, por algum vício, Pai amado, ou talvez, Pai amado, pode ser que está numa cama ou num leito, que o Senhor venha visitar com o Espírito Santo, Pai amado. Pedimos a ti também, Deus. Pai amado, também abençoa os ofertantes, aqueles que contribuem na tua obra, que tem um coração generoso, Pai amado, que o Senhor venha abençoar e prover na vida do teu filho. E aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor Deus, que o Senhor também abençoe, porque ele possa, Deus, ter o coração de semeador e saber que ele está colocando uma semente no teu reino, Pai amado. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Pedimos a ti, venha estar presente neste lugar, Pai amado, porque a honra e a glória será da ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Eu vou trazer uma palavra para a igreja. Se encontra. Calma aí, deixa eu falar. Se encontra no. Deixa eu ver aqui. Em Gênesis capítulo 17, versículo. Do 17, versículo 1 até o 2, que diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aonde que eu quero chegar, meus irmãos? Quando nós conhecemos alguém, alguém se apresenta com seu nome, certo? E um relacionamento, amigos, quando a gente foi conhecer a nossa futura esposa, que hoje, graças a Deus, é a esposa, na apresentação, qual é o seu nome? Meu nome é tal, e o seu? Meu nome também é tal. E eu, nessa semana, ouvi no louvor, e esse louvor diz da grandeza de Deus, e eu fiquei meditando. Falei: Senhor, o pastor me passou uma responsabilidade e eu quero pedir mais uma palavra. E veio na minha mente Deus se apresentando como Todo-Poderoso. E aqui, nesse versículo, Deus se apresenta a Abraão como o Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que não falta nada de poder, não falta nada para ele. Tudo ele tem. Ele tem para nós a paz, ele traz para nós confiança, traz para nós alegria, traz para nós tudo aquilo que nos falta, o Todo-Poderoso. E essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos hoje, no começo do culto. Aquilo que você sente falta, clame por ele. O Todo-Poderoso vai te encher daquilo que te falta. E ele também se apresenta a Moisés como o Eu Sou. Então, o nosso Deus tem vários nomes: o Todo-Poderoso, o Eu Sou, a salvação, a cura, o milagre. Então, ele se apresenta de vários nomes. E para vocês que estão nos assistindo, Deus se apresenta na sua vida com vários nomes. Só você clamar a Ele. Pode clamar a Ele como Todo-Poderoso, que Ele vai te atender. Aleluia. Em nome de Jesus. Tá bom? Agora eu vou trazer, a pastora Ele vai trazer os louvores. Depois, na sequência, vocês vão se preparando para ter uma oportunidade. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Esse Deus que se apresenta como o grande eu sou, o Todo-Poderoso, esse Deus que Ele é tão grandioso, Ele é tão maravilhoso, que mesmo nessa infinidade de atribuições, Ele cabe dentro de nós. Amém. Ele nos ouve, Ele fala conosco e Ele nos chama de filho. Então que esse Deus Ele possa reinar nas nossas vidas. Aleluia. Se quiser bater palma, quiser ficar de pé. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo para mim. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
que pode reinar nas nossas vidas e tomar conta de todo o nosso ser, quando nós abrimos o nosso coração e entregamos totalmente o nosso coração para Ele, é um Deus que age em todas as circunstâncias. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E a gente não sabe quais são essas coisas, mas a gente sabe que são as melhores coisas que Deus tem para nós. E uma delas, a Bíblia mostra em várias passagens, e ela ensina que Deus coloca anjos para cuidar das nossas vidas. Lá no livro de Apocalipse está escrito que os anjos levam até o trono do Senhor os nossos anseios e as nossas aflições. Aleluia. No livro de 2 Reis, a história de Eliseu, tem uma passagem que, se não me engano, é Samaria que está cercada, e Geazi, que eu sempre falo, que Eliseu andou com Elias e Eliseu se tornou um profeta até maior do que Elias. Eliseu operou em nome do Senhor o dobro de milagres que Elias operou. Geazi andou com Eliseu, mas Geazi não conseguiu enxergar o Deus de Eliseu. E em uma dessas passagens, a cidade está cercada. Geazi está desesperado. E Eliseu ora. E para que Deus mostre a Geazi, olha a grandiosidade desse Deus. Para que Deus mostre a Geazi o quanto Deus está cuidando deles. E aí Deus abre os olhos cegos, os olhos cegos espirituais de Geazi, e Geazi enxerga centenas e centenas de anjos que estão guerreando a favor do povo de Deus. Então, o pastor Marcelo sempre fala sobre anjos, e esses anjos, muitas vezes nós não vemos, mas Deus pode colocar do nosso lado, às vezes como uma pessoa, que ela vem trazer algo de bom para as nossas vidas. Eu acredito. Tem uma história que o pastor Marcos, ele sempre conta, que pelo menos contava, que quando a Marta e o Paulão sofreram aquele acidente que eles quase morreram, o Paulão ele foi transferido para o Hospital das Clínicas em São Paulo. E o quadril dele foi esmagado. E não tinha... E quando ele chegou lá, ele foi de helicóptero, ele trabalhava na Tecance, e ele foi de helicóptero para lá, de tão grave que era a situação. E eles não podiam mexer no Paulão por causa da situação do quadril dele. E precisava de um exame, que foi feito aqui em São Carlos. E aí o motorista da Tecance foi levar esse exame lá em São Paulo e disse que chegou lá e entregou. Mas eu imagino assim, se o HC lá em Ribeirão já é imenso, imagina de São Paulo. E aí o médico, eles ficaram desesperados, porque eles falaram que o exame tinha sido entregue. E aí o médico chamou a irmã do Paulão, que mora lá em São Paulo, e falou para ela: olha, vem aqui, não tem como a gente achar o exame do seu irmão. E não tem como nós mexermos no seu irmão para fazer um outro exame, porque o caso dele é grave demais. E aí um dia chegou um homem, entregou o exame do Paulo. E depois ele fez a cirurgia, deu tudo certo. E depois que ele fez a cirurgia, esse mesmo homem foi no quarto perguntar se ele estava bem. Então, eu acredito nesse Deus que age em todas as circunstâncias da nossa vida, para que nós tenhamos o melhor dele. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber.
Enquanto isso nos céus, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Aleluia, Jesus. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, Aleluia, Jesus. levá-la a Canaã, Glória a Deus, e aleluia. Deus o guiará ao novo lar. A pastora estava falando aqui, estava meditando em relação a testemunho agora do Marcos. E às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas como anjo mesmo. E eu estava vendo nessa semana um testemunho de uma mulher que cuidou do Cazuza, o cantor Cazuza, na sua reta final da sua vida. E a enfermeira ela era crente, aceitou a Jesus, e a missão dela era levar o evangelho para ele. E ela levou o evangelho para ele. Na sua última fôlego de vida, quem cuidava dele era ela. Olha. Então, essa ponte, talvez foi essa mulher. Ou talvez a nós pode ser a ponte para ajudar um irmão, alguém que está passando por necessidade, alguém que está precisando de um pão. Maravilha. Talvez Deus escolheu você como anjo. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Verdade. Agora nós vamos dar a oportunidade para os nossos irmãos para fazer uma palavra de 5 minutos cada um. Irmão Valmir, se quiserem trazer a palavra, a oportunidade está aberta. Salve os irmãos e a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que bom mais uma oportunidade aqui na igreja do lar, né, família. E que bom mais uma semana. E hoje é o dia para quem trabalha, né? Dia dos trabalhadores. Bênção para todo trabalhador que esteja agora trabalhando, esteja na igreja orando. E graças a Deus é o nosso dia, né? Glórias a Deus. Então, irmão, essa semana eu vou trazer um versículo e ele fica em Coríntios 6, 17 ao 20. E eu estava conversando com minha esposa essa semana e eu não tinha pensado, né? Eu não tinha imaginado que nós estávamos conversando esse dia e tudo novo. E
E eu falava para ela, quando eu conheci, até a minha mãe, ela pode estar com um testemunho, eu falava para minha mãe, falava assim, que eu ia morrer aos 40 anos. E ela falava assim, tá amarrado em nome de Jesus. E passou o tempo, foi passando o tempo, com 40 anos eu me batizei na piscina de bolinha do pastor. Glórias a Deus. Então, eu morri com 40 anos, nasci para Jesus no passado. Então, Aleluia. Fiquei pensando e isso aí foi real. Isso é sobrenatural. Morreu pro mundo. Morri com o mundo, mas nasci para Deus, graças a Deus. E Coríntios 6, 17 e 20, ele fala o quê? Ele fala do espírito, né? Da morte. E a morte que você não pode tirar, você não pode fazer algo para a sua vida, né? E fala, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da infamação de todos os pecados do homem comete fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabe que vós, corpo, e o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proventemente de Deus, e o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus o vosso corpo e aos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. O que essa palavra dá para me entender, irmão? É o quê? Você não pode fazer nada que seja além que Deus possa te dar ou tirar. Então, o último homem na face da terra, nosso Pai, é aquele que dá e ele tira. Então, aquelas pessoas que estão em enfermidade, que estão com pensamento, que acham que a vida parou ali, a vida não continua, a vida em si não acontece nada com ela, não acontece uma bênção ou uma enfermidade, você está com aquele tipo, a pessoa que está com uma depressão, simplesmente ela pensa que nada para ela dá certo, né? E às vezes as pessoas ficam pensando em mesmo tirar a sua própria vida. E o diabo é isso, o diabo ele sabe o seu ponto fraco, mesmo que você tenha essa enfermidade, ele sabe o seu ponto fraco e é onde que ele fica cutucando. Então às vezes você está pensando em desistir, você tem essa doença, mas sim, tem que orar, pedir para Deus, porque Deus é aquele que tira, aquele que dá, aquele que te fortalece. Aleluia. É o Deus que nós temos que seguir, pedir para nos acalmar nosso coração. E todo pensamento mal que você imaginar não é de Deus. É verdade. Qualquer pensamento que você pensar em passar um colega, qualquer coisa mal que você vem no seu pensamento, você não está em si consciência, porque o inimigo ele sabe o seu ponto fraco e ele fica cutucando até você dizer, não dá mais. Então, irmão, pedir oração, pedir para Deus, pedir fortalecer nossa parte, porque muita gente acha que Deus não existe, mas Ele existe no nosso coração. Aleluia. Que Ele fez essa obra na minha vida com 40 anos, Ele pode fazer na sua também. Glórias a Deus. Muitas obras. E não desista da sua vida. Não desista da sua vida, porque vida é bela. E andando com Deus, ela fica maravilhosa. Eu creio. Não existe vida melhor que andar com Deus e caminhando com Ele. Irmão, o inimigo está aí fora, o mundo de fora aí, o inimigo já tem. Mas ele quer aquele que anda com Deus e quer com Deus. Então, fortaleça a oração, peça para eles, que ele te ajuda. E mesmo que o seu fardo seja aquele fardo pesado mesmo, vai ter um irmão, vai ter um companheiro do seu lado que vai te abraçar, vai te seguir. Porque Deus, quando Ele estava carregando a cruz dele, Ele não reclamava de nada.
não chorava, não reclamava. Então ele aguentou. Então, quando eu falo, quando eu oro para Deus, falo com Deus, muita gente fala assim, mas Deus não fala comigo. Mas não, ele fala sim, sendo que você não está prestando atenção no que ele está tentando falar com você. Porque quando Deus fala comigo, eu falo para ele assim, mas por que essa imagem que você dá para mim sobre Deus? Quando eu vejo Deus na minha frente, eu tenho uma imagem. Eu, quando vou orar, eu tenho a imagem de Deus, de Jesus, e uma imagem bem pesada. Tem duas imagens, quando ele está na cruz e quando ele está tomando chicotada. Então ele fez tudo isso aí para salvar a nossa vida, salvar o nosso espírito, salvar a nossa alma. Então que você pensa e está desistindo, você em casa está pensando em desistir, que a vida está difícil, fala, desabafa e vazeia o seu pote de água, porque com Deus ele é maior, né? Então Deus ele está do seu lado. Quando ele não está 100% com você, mas ele manda um espírito e manda através de pessoas, feito o irmão estava falando. É um amigo, é um pastor, é uma igreja, é uma oração. Então ele não deixa nós jogados. Então Deus ele está com nós. Então quando o sofá estiver pesado, divida, desabafa, descarrega, grita. Aleluia. Eu estou precisando de ajuda. E eu vou trazer, eu trouxe uma outra colinha no celular, né? Uma frasinha normal. E irmão, muita oração, joelho no chão, porque tempo difícil, todo tempo difícil, mandando com Deus, tudo se torna mais fácil. Compreenda que o Criador o enxerga a sua pessoa compreenda que o Criador o enxerga e usa pessoas para conduzi-la ao seu propósito. Não pense novamente no desânimo, em que o Altíssimo enviou alguém para falar com você. Mesmo quando se fechou atrás de um muro de solidão, o Senhor encontra uma maneira de alcançá-lo. Ele conhece bem a sua estrutura e mesmo que se sinta excluído, lembre-se que existe um Pai que inclui em sua oração e no seu coração. Assim o Altíssimo, ele enxerga você. Sabe quem é o famoso ou com uma potência enorme. Portanto, aguarde o Senhor, ele sabe a hora certa de agir. Descanse seu coração, pois o Criador o vê e está cuidando do seu futuro. Aleluia. Deus enxerga você, mesmo quando ninguém está observando. Amém. Amém. Essa foi a palavra que veio no meu coração para trazer hoje para a igreja. Amém. E obrigado Amém. por mais uma oportunidade. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, palavra maravilhosa foi de encontro com o tema, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Só clamar por Ele. Ele te enxerga aonde você menos acha que ninguém está me vendo, mas Ele te enxerga. Então, toda vez que você precisar, clame por esse nome, o Todo-Poderoso. Quero trazer mais uma oportunidade de 5 minutos para o nosso irmão Douglas, trazer uma palavra. Muito obrigado. São irmãos, gente. Parece comigo, né? Mas Tu sabe o que Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É bem rapidinho, irmãos. Às vezes a gente espera chegar a hora da palavra principal, mas Deus já vem falando conosco desde o caminho, Eu creio. desde manhã cedo, Verdade. desde quando acordamos, colocando o nosso pé no chão, puxamos o primeiro
ar, falamos, Deus, obrigado. Ele já fala conosco desde esse momento. Para completar tudo aqui que falamos, do Todo-Poderoso, sobre a diversidade que temos na vida, hoje de manhã eu estava lá em casa fazendo um devocional e Deus me trouxe uma palavra do apóstolo Paulo, de uma carta para os Filipenses. Aqui, irmãos, nesses versículos que eu vou ler, mostra o contexto nosso que todo mundo passa. Problemas difíceis, situações ruins, diversidades na vida, mas Paulo aqui, ele nos dá um pequeno trecho mostrando como que a gente lida com isso daí e qual que é a fonte principal para a gente poder lidar com isso. Filipenses 4, do 10 ao 13. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Agora aqui já começa o mistério, irmão. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Estejas bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. No 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso no nosso Deus poderoso. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. E Paulo traz na mensagem, nesse tudo posso, e não é em situações espirituais, não é em situações do espírito, mas fala aqui de situações físicas que vivemos. Dificuldades, situações financeiras, problemas familiares, conjugais. Em tudo, ele aprendeu a lidar, sabendo que tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Queria deixar essa mensagem para a igreja. Então, igreja, tenha sempre essa palavra na tábua do seu coração. No dia ruim, no dia da provação, no dia do pensamento ruim, igual nosso irmão Valmir disse, você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia. E Ele nunca vai te deixar faltar nada. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Volta a palavra aqui para o nosso irmão João. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abençoar. Tudo posso naquele que fortalece. Amém. Vou trazer nosso irmão Lucas trazer uma palavra para a igreja. Salve, irmão, paz do Senhor. Amém. É de grande alegria estar aqui hoje, porque eu gostaria de contar um breve testemunho de uma coisa que acontece no nosso cotidiano diário. Hoje eu trabalhei muito mesmo. Tive vários tipos de contratempo, vários tipos de situações, uma em cima da outra. E tendo que resolver de uma forma rápida e sensata. E no meio de tudo isso, eu entendi meio que você está sobre a guarda de Deus, sobre aquela proteção, sabe? Eu estou com a minha motinha irregular. E o que estava de polícia aí na cidade era uma coisa de louco. E o que eu fugi de polícia hoje foi uma coisa de doido. Então, de um polícia parar, olhar para minha cara e, sabe, olhar e falar pro outro, vai, e não me parar, sabe? E um motoboy falou, rapaz do céu, você viu o que aconteceu? Eu falei, irmão, eu tô fazendo de tudo pro meu dar certo, irmão, eu vou regularizar tudo isso aqui, eu tô na proteção de Deus, eu tenho que ir embora e ainda seguir meu caminho, eu não posso conversar aqui, Deus acompanha você também, rapaz, vai embora, vai com tudo. Então,
aquele negócio de cegar o inimigo, sabe? Te promover um cenário para que você possa entender que nas mínimas coisas ou nas coisas que mais te oferecem risco, ele vai estar lá para te proteger. Amém. E a gente, mesmo com o nosso senso ali ligado ali, querendo se preocupar e tentar acudir todas as coisas, proteger a sua casa, é em vão o sentinela vigiar a tenda ou a casa se Deus não estiver com ele. É verdade. Entende? Essa forma de confundir o inimigo e que deixar que numa fração de segundos venha aquele raciocínio na sua cabeça de falar assim, meu, isso não era para acontecer. Nos olhos humanos ali, no poder de fogo que tem contra você, era presa fácil. E que em nome do Senhor Jesus a gente consiga perceber Ele nos mínimos detalhes, porque a tenda de Deus está sobre a humanidade. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Quem já não passou por isso, né? Rapaz, dá um fio na barriga. Seja ela. A nossa irmã Amabile, desculpa, com a oportunidade do louvor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada lotada dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, o meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça
de Deus. Um milagre do Senhor. A igreja reunida aqui, nós somos um milagre. Verdade. A salvação de Deus. Verdade. Na cruz do Calvário, Ele pensou em todos nós aqui nesse momento. Cada Louvado milagre, seja Deus. cada nome que está aqui é um milagre. Glórias a Deus. Aleluia. Agora nós vamos trazer a palavra. O nosso pastor Eliel vai trazer a palavra. Na oportunidade de estar com ele. E ele vai chegar aqui, a gente vai orar para que Deus venha abençoar, abrir a mente e o coração dele. E que o Espírito Santo tome a boca dele e o coração dele. Amém? Feche os olhos para a igreja. Senhor meu Deus, agora, Pai amado, pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha tomar a boca do Teu servo. Enche o coração dele da Tua palavra, Pai amado. O que vai sair da boca dele, Deus, não seja as palavras do coração dele, mas seja do Teu Espírito Santo tocando em cada coração aqui. Alimenta o Teu povo, Deus, com a Tua palavra, essa palavra viva, eficaz, que transforma a vida, Pai amado. E aqui, Pai amado, cada um é um milagre através da Tua palavra. Em nome de Jesus, queremos, Pai amado, te agradecer. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Pastor, se quiser trazer mais para frente, fica à vontade. Né? Graças a Deus, tá? Ai, ai. Quem é que não sofre de ansiedade? Levanta a mão. Quem não Não, pastor, vai levantar a mão, não sabe ficar brincadeira. Eu não tenho nem um pingo de ansiedade, nem um pingo. A gente fica até doendo com a ansiedade. Glória a Deus. Esse é um dos males a qual o mundo hoje está escravo, né? Vamos dizer assim. Ansiedade, depressão, são algumas coisas que o encardido, né, colocou nas nossas vidas. Esses dias eu estava vendo na internet um trecho de uma pregação e o pastor falava ali, Deus ele deixou todos os alimentos naturais que Ele criou para que a gente se alimentasse, tivesse uma vida boa. O homem foi lá e industrializou. Vai ficar mais rápido. Né? Deixou a água e a vida. O homem foi lá e fez o refrigerante. Né? Fez as outras coisas. E na parte da doença ele fez aí a ansiedade, a depressão e tudo mais. Mas amém. Irmãos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Ou melhor, 7. Mateus 6, 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus deixou, né? Deus nos criou perfeito, né? Olhos, ouvido, boca, perna, braço. E o homem foi e fez o celular. Amém. A gente nem conversar mais, não conversa tete a tete, é mais pelo celularzinho. Tudo agora é nessa tecnologia. Mas glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos lá. Isso aqui é um tema, é uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu até escrevi algo sobre, mandei para o pastor. E eu esperava que ele fosse falar assim, ministrar em cima, mas amém. Né? Seja feita a vontade de Deus. É de Deus o negócio. Seja feita a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 7. Diz assim, ó. E orando, desculpa, irmão. Mateus 6, do 5 em diante. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que
já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que não. E não nos induzais à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Irmãos, Deus, essa semana, a minha esposa até estranhou, ela gritou do quarto: onde está seu pai, Gabi? Não sei. Estou com saudade. Eu gritei da sala, estou aqui na sala. Tá fazendo? Falando com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala com Deus. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu fui ali, né, lendo ela devagarinho, tentando entender o que Deus estava querendo falar comigo, no meu coração. E Deus trouxe algo dentro do meu coração, um pensamento que veio para o meu coração. Quando nós oramos, na maioria das vezes, nós oramos para nós mesmos. Nós pedimos algo para Deus, para nós mesmos, algo do nosso interesse. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que a oração não é a nossa vontade. A vontade é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E todas as vezes que nós oramos, irmãos, querendo ou não, eu acredito, eu falo por mim, eu acabo repetindo muitas das vezes o mesmo pedido. A mesma coisa. Deus, dá uma olhada na minha carteira lá, vê no banco lá como é que tá. Deus, dá uma olhada lá no... Põe tuas mãos no carro lá, porque se passar, pega. Esse eu faço. Eu sei como é. A boca do leão. A gente se esquece de orar pela igreja, pelo povo da igreja. Muitas das vezes a gente esquece de orar pelo irmão que pediu uma oração. Eu, em várias igrejas que eu fui, eu vi um caderno de oração. Mas muitas das vezes, quando a gente ia para o monte, o caderno de oração não ia. Não ia. Quem pegou o caderno? Ixi, pastor. Ficou na igreja. Amém. Deus conhece todo mundo que está lá. Vamos orar. Era assim. Quando nós entramos no nosso quarto para orar, porque não é em qualquer lugar que se ora, é ensinado, é dentro do teu quarto. Fecha a porta, por quê?
para que você não seja incomodado. Porque quando você ora em qualquer lugar, sempre tem um para te tirar a atenção. Então você tem um lugar certo para orar. Fecha a porta do teu quarto. E ali você vai dobrar o teu joelho e você vai pedir para Deus: seja feita a tua vontade, e não a minha. E é difícil, irmãos. É difícil a gente deixar Deus fazer a nossa vontade. Ou melhor, a vontade dele. E deixar a nossa de lado. Às vezes a gente está passando por lutas que a situação é tão ruim que você olha para Deus e fala: Senhor, mas essa é a tua vontade? É. Sabe por quê? Porque através daquilo que você está passando, Ele está te moldando. Aleluia. Ele está te lapidando. Ele está te ensinando a ter fé. Porque se Ele fizesse as nossas vontades, seriam como os nossos filhos que são mimados. Eu quero. Só falta se jogar no chão e espernear, eu quero. Com Deus não é assim. Você pode espernear, pode titubear, pode fazer o que você quiser. Ele vai fazer a vontade dele. Aleluia. Isso é ruim? De forma alguma. Porque ou a gente aprende, ou a gente desiste. É uma forma dele saber quem está caminhando ao lado dele. É verdade. E hoje foi falado aqui sobre oração. Paulo foi citado aqui. Quer mais Paulo? Na prisão? Olha lá. O que ele fez na prisão? Ele orou. E o que aconteceu? Ele poderia ter saído pela porta se ele quisesse. Não podia? E quando Paulo e Silas estavam na prisão e oraram, diz que veio um grande terremoto. As correntes se quebraram. E os soldados que estavam ali de sentinela para cuidar deles, vixe, agora lascou, os homens foram embora. Vamos lá. Nós vamos e vamos lá. Nós vai ser cobrado. Quando eles chegaram lá, estavam os dois lá, orando, cantando ao Senhor. Eles fizeram a vontade de Deus. Aleluia. Quando eu perguntei aqui sobre a ansiedade, irmãos, tem tirado o sono e tem tirado a atenção de muitos dentro da igreja. A Bíblia nos alerta que nos finais dos tempos seriam mais difíceis. Se nós estamos achando difícil agora, imagina quando apertar. De verdade. Aí o negócio vai ser pior. Só que para nós que estamos dentro da casa de Deus, fica uma lição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você serve um Deus que diz aqui que a vontade dele, a palavra dele, diz que a vontade dele é que você tenha vida e vida com abundância. Então, quando nós falamos, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é só hoje que Ele vai te dar? Se você está firme na presença de Deus, você tem fé, você acredita naquilo que você está seguindo, no Deus que você está servindo, significa que você está se preparando para ter uma vida e vida com abundância. Nós passamos necessidades, nós passamos apertos, nós passamos. Mas como eu disse, isso nós passamos para que nós sejamos moldados, lapidados, da forma que Deus quer que a gente fique
para que nós possamos receber o nosso galardão. E aí mais para frente, a palavra vai dizer, na oração, eu coloquei assim, fala, é oração do Pai Nosso. Eu não coloquei, eu coloquei oração ao Pai Nosso, porque Ele é nosso Pai, né? E o Pai, a visão, quando a gente fala do Pai, qual é a visão que vem na nossa cabeça? O que é o Pai dentro de uma casa? Não é o responsável? Não é ele que cuida? Não é ele que tem que trazer o mantimento? Não é ele que tem que trazer a educação? Não é ele que tem que... Se Deus é o nosso Pai, Ele cuida, Ele ensina, Ele molda, Ele provém. Aleluia. E Ele provém. E Ele vai prover, irmãos, na vida de quem está precisando. Eu creio. Ele vai prover na minha e na sua vida. Porque Ele conhece a minha e a sua necessidade. A palavra diz: ora, teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedirdes. Antes que eu dobre o meu joelho para pedir, Ele está lá em cima assim, ó. Hoje o Eliel vai dobrar o joelho para me pedir tal coisa. Hoje ele vai dobrar o joelho e vai me pedir isso, vai me pedir aquilo. Ele já sabe o que eu preciso, o que você precisa. Por isso que quando a gente dobrar os nossos joelhos, pede para Deus o que você precisa. Não estou falando que você não pode. Você pode, deve. Só que Ele já sabe. Então, se Ele já sabe, vamos lembrar um pouquinho do próximo. Amém? Vamos lembrar um pouquinho do próximo. Porque tem muita gente, irmãos, que não conhece a palavra de Deus. Tem muita gente que não sabe orar. Irmãos. Tem muita gente que não sabe orar. Eu já ouvi pessoas falar assim: como é que ora? Fecha teu olho, dobra o teu joelho, e da mesma forma que você está conversando comigo, agora imagina Deus na sua frente, imagina Jesus na sua frente, começa a ter uma conversa com Ele. E aí quando você perguntar, você imagina a resposta que Ele vai te dar. Aí quando você vê, você já está falando com Deus, como se você estivesse falando com uma pessoa ao vivo e a cores. E você vai estar falando. Aleluia. Porque o Espírito Santo ele vai estar ali, ó, do lado. Os anjos vão estar ali, do lado. E ouvindo. Agora vamos falar de um negocinho bom. Perdão. Já é a quarta vez que trocou pilha. Perdão. A oração diz, ou melhor, nos ensina a pedir perdão ao Pai. Aleluia. Né? Pai, perdoa as nossas dívidas ou nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos causou, né, alguma coisa que veio nos entristecer. Será que perdoamos quem nos deve nos dias de hoje? Fica uma pergunta. Será que eu e você conseguimos perdoar? Hoje nós quase não vemos pessoas sendo assassinadas por ninharia. R$1, R$10.
Hoje, trabalhando, eu ouvindo o jornal da Jovem Pan, o rapaz falou assim que a partir de agora ele não para mais em semáforo. De madrugada, principalmente. Porque estava com a esposa na garupa da moto, numa rua aqui de São Carlos. E um morador de rua foi pedir dinheiro. Ele disse que não tinha. A hora que ele foi sair com a moto, o morador puxou a bolsa da mulher que estava na garupa. Quase causou um acidente ainda. Então, por pouca coisa, a gente vê as pessoas sofrendo ataques e morrendo. Aí fica a pergunta: você perdoa? Você consegue perdoar? Porque a palavra fala, irmãos, que se a gente não perdoa e a gente parte sem ter dado o perdão, Deus não vai nos perdoar. Da mesma forma que a gente não perdoa, Ele também não perdoa. É verdade. E não falo só de morte física. Eu estou falando de morte espiritual também. Porque a língua é uma faca de dois gumes. Além de a gente ferir com palavras a pessoa, quando ela ouve o que você está falando, você está ferindo a alma. Muitas pessoas têm deixado a igreja, muitas pessoas têm deixado os caminhos do Senhor por palavras que foram malditas dentro da igreja. Mas dentro da igreja. Ou por alguém de dentro da igreja. E aí a pessoa acaba interpretando, ou melhor, acaba se magoando e deixa a igreja, deixa os caminhos do Senhor. E aí fica a pergunta: será que essa pessoa consegue perdoar? Dependendo do que foi falado, essa pessoa ela não vai acreditar mais em frente. Ela não vai acreditar mais numa pessoa que fala que é da igreja. Ela não vai querer saber de crente. Essa semana não, já tem uns dias que aconteceu algo e eu tenho conversado com o pastor sobre isso. E tem sido uma luta, né? Graças a Deus os dois estão no caminho do Senhor, estão indo na igreja, mas uma pessoa foi na casa da minha filha e do meu genro, e pastor de igreja, não vou citar o nome, mas pastor de igreja, e meu genro falou: não, pastor, aqui dentro da minha casa eu quero declarar: o Senhor é o meu pastor. Uns dias depois, a pessoa simplesmente, deixou ali a desejar, vamos dizer assim. E aí meu genro virou e falou assim: tá vendo? Quando eu estava no mundo, o mundo me oferecia tal coisa. Eu voltei para a igreja e tomei na cara de novo. Se fosse ver, eu ia para onde? Eu ia para onde tinha favorecimento. Eu ia para o mundo. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, Aleluia. eles têm ido na igreja, ao invés de ter voltado para o mundo. Glórias a Deus. Graças a Deus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente que está aqui, que eu digo, é na igreja, aqui na frente, nós nos tornamos, querendo ou não, o que hoje está em alta na internet, em influenciadores. Nós somos influenciador da palavra de Deus. Quando nós pegamos o microfone, ou melhor, quando nós pegamos a Bíblia
para falar da palavra de Deus, a pessoa vai olhar para mim, para você, e vai falar assim, ele é crente, ele está falando da palavra de Deus, e vai começar a se influenciar naquilo que eu e você faz. E quem tem influenciado mais? Os filhos da treva ou os filhos da luz? É forte. Os filhos das trevas, a Bíblia fala que eles são mais prudentes do que o da luz. Ou seja, significa que eu e você, nós, como filhos da luz, não estamos sendo prudentes. Aleluia. Porque de qual forma eu e você estamos influenciando? Dentro da igreja, glória a Deus e aleluia. Fora da igreja, e aí, mano, beleza? E aí, tudo bem? Paz do Senhor, glória a Deus. Deus te abençoe. Eu tenho no meu trabalho, toda vez que eu termino um trabalho, a pessoa fala obrigado, eu falo de nada, bom final de semana, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe também. Ou seja, eu abençoei e saí abençoado. Às vezes a pessoa, você é evangélico? Graças a Deus. Ah, percebi mesmo seu jeitinho. Quando tem uma deixa, que eu percebo algo, que eu estou ali trabalhando, eu percebo que a pessoa já tem o pezinho dentro da igreja, parece que o negócio flui melhor. Porque eu vou sentir a influência de Deus vindo dela, e se ela perceber a influência de Deus saindo de mim, o ambiente vai ficar melhor. É verdade. Porque é o mesmo Espírito conversando, que é o Espírito Santo. Aleluia. Agora, quando a gente chega num lugar que é pesado, o clima já é pesado, você sente que o negócio ali não é de Deus, você fica fazendo o seu serviço, o seu trabalho, querendo terminar logo, porque você não se sente bem. No começo do mês, eu fui fazer um serviço num bairro aqui de São Carlos. Acho que aí ele deve amar aquele bairro, São Carlos 8. Cheguei na casa do cidadão, ou melhor, do cidadão e da cidadã lá. Bom dia. Sou Eliel, técnico da escritório. Tô vendo. Tá bom. Ainda bem, né, que você tá vendo. Glória a Deus, não é sério. Tem que fazer o serviço aí. Vê se faz direito dessa vez. Porque da pronto da outra fui eu também. Não, mas o que veio aí não fez. Tá. Não, pode deixar. Vamos procurar fazer certinho para não acontecer mais. Então, o ambiente já começou ruim. E aí a gente tem que ter sabedoria. Pegar a luz que está na gente, tentar transferir ela para aquele ambiente. E foi o que eu fiz. No final eu saí de lá tomando Coca-Cola. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Mas por quê? Eu não deixei me influenciar pelo que estava nele. Eu tentei fazer com que o que estava em mim influenciasse ele. Aleluia. Porque a Bíblia fala que aquele que está em mim é maior do que aquele que está lá fora. Amém. Então, irmãos, a gente está... Eu nunca pensei que eu fosse trazer uma palavra em cima da oração ao Pai Nosso. Nunca passou pela minha cabeça. E a influência, irmãos, é uma coisa que está em todo lugar.
Então temos que tomar muito cuidado onde nós colocamos os nossos pés. Quando você chegar em algum lugar e você vê que a influência daquele lugar não é boa, lembra que você tem um pai lá que já sabe tudo que vai acontecer ali. Aleluia. Ele já sabe. Senhor, o Senhor já sabe tudo que vai acontecer aqui. Só peço ao Senhor que me guarde e guarde quem está do meu lado. Amém? E entra. E entra. Eu saí de lá, como eu disse, tomando Coca-Cola. Só que eu não disse a pior parte. Né? A pior parte foi que, enquanto eu estava fazendo o meu trabalho, eles pegaram uma pessoa, levaram para a quadra, daqui a pouco o carro dos irmãos desceu, passaram por mim, me encarando, porque o estranho ali era eu. Se eu fizesse qualquer movimento, já iam me cobrar. Bom dia, Deus te abençoe. E segui. Naquele dia lá, eu só escutei: quebra os 2 braços. Se eu deixo a influência deles me influenciar, eu tinha ligado pro meu supervisor na hora e falei: cancela esse serviço aí que eu tô indo embora, filha, porque eu não fico não. Tchau, obrigado. Mas não. Eu continuei fazendo. Sabe por quê? Por causa disso aqui, moço. Tô terminando, tá? Tô terminando. Por fim, a palavra de Deus diz assim, ó: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E no final, porque teu é o reino. Quando entendermos que temos que colocar no altar de Deus os nossos sonhos, desejos, vontades e problemas, e dizer: seja feita a tua vontade, ou se for da tua vontade, ou melhor, seja feita a tua vontade, aí sim estaremos prontos, pois o reino de Deus, ele já está sobre nós. O Espírito Santo de Deus se faz presente em nossas vidas, mas nós precisamos fazer parte do Espírito Santo de Deus, para que ele cumpra sua vontade em nossas vidas. Por que eu deixei o reino por último? Alguém pegou? O que você busca, irmão? Eu busco o reino de Deus. Aleluia. E para que eu e você venhamos encontrar o reino de Deus, temos que colocar tudo no altar dele, para que seja feita a vontade dele. E quando a gente entende isso, aí a gente entende, e aí a gente está preparado para ouvir a voz de Deus, para deixar a vontade dele agir sobre nós, e para que nós façamos a vontade dele, para que seja cumprida aqui na terra, através de mim, através de você, a vontade de Deus. Porque é através de nós que a vontade de Deus vai ser cumprida, vai ser feita aqui na terra. Verdade. E para que a gente encontre o reino, para que a gente tenha direito de entrar no reino de Deus, a gente tem que colocar o nosso coração no altar de Deus. Hoje eu escrevi tudo que eu tenho vontade, pastor. Coloquei no papel. Vou trazer e colocar aqui no altar, tá?
Só que adiantou eu colocar um pedaço de papel no altar se meu coração não está voltado para Deus? Se o meu coração não está no altar de Deus? Forte. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Por mais que você tenha um sonho, por mais que você tenha um desejo, por mais que você tenha uma vontade, por mais que você queira que Deus faça algo na sua vida, se o seu coração não estiver voltado para Ele, tudo que nós falamos aqui já não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o mais importante é o reino. É o reino. Só que para isso você tem que deixar a vontade de Deus prevalecer, você tem que perdoar, você tem que saber falar com Deus, você tem que saber ouvir Deus e você tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia. 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 Está entendendo? Porque não é fácil para a gente? Está entendendo por que não é fácil? Ó, eu vou perguntar para uma pessoa aqui que é nova. É nova. Se alguém chegar em você, lá na rua, você vai ficar quieto? Vai vir embora chorando? Mãe! Vai? Glória a Deus. Parabéns, pastor. Parabéns. Porque hoje em dia, pá! O negócio de dar outra face. O negócio de dar outra face. É. O negócio de dar outra face hoje em dia não tá fácil, não. É a face da mão. É. Você toma na face da cara, acerta com a face da mão. Aí você dá, aí você fala, bate agora pra ver. Chega até com o canil lá. Porque é difícil. Andar no caminho do Senhor é difícil. Quem falou que era fácil, mentiu. Verdade. Não, mano. É que nem o irmão falou, né? Ele mesmo lançou uma profecia lá atrás. Eu vou morrer aos 40. Mas não sabia que era por mundo e renascer para Cristo, né? Aleluia, glória a Deus. Né? Glórias a Deus. Eu, quando vim para São Carlos, eu tinha 15 anos. Agosto de 96. Eu vim para cá, pastor. Deixei meu pai e minha mãe. Eles moravam em uma cidadezinha pequena aqui em Boa Esperança. E eu vim para cá. Eu tinha 15 anos. Quando eu vim para cá, eu vim com um pensamento. Ninguém me conhece naquele lugar. Vou fazer o que eu quiser. Só que não. Só que não. Por que só que não? Deus, o teu pai, o meu pai, ele vê o que está em oculto. E ele sabe, mesmo antes que eu peça e você peça, ele já sabe o que a gente quer. Então ele já sabia tudo o que eu ia fazer, ele já entendia o que eu queria no meu coração, só que ele tinha um plano para a minha vida. Aleluia. Da mesma forma que ele tinha um plano para a vida do irmão. Eu com 18, 19 anos, entrei como alcoólico. Eu bebia. Para quem não sabe, eu bebia. Certa vez o macarrão me fez mal. O macarrão me fez mal. A Dani sabe da história. Foram muitos livramentos.
até eu chegar aqui onde eu estou hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Muito. E fui uma criança que cresceu no berço evangélico. Aos 11 anos eu já sabia o bona. Quem aqui sabe o que é bona? Bateu bona? Aí. Eu já sabia decorar salteado. Com 11 anos. Com 12, que podia tocar, se não me engano era com 12 que podia tocar na congregação, que eu cresci na congregação, eu deixei de ir para a igreja. Porque o ancião, o irmão que cuidava das crianças lá, dos jovens, faleceu. Influência. Se eu tivesse continuado no caminho que eu estava, hoje com 45, e não tivesse vindo para São Carlos, ou mesmo que tivesse vindo para São Carlos e tivesse continuado, hoje eu poderia ser um professor de música dentro da congregação. Um dos mais novos, talvez. Mas eu, 15 anos, vou para São Carlos, ninguém me conhece, vou aproveitar a vida. Mas graças a Deus, Deus colocou a minha esposa no meu caminho. Aleluia. Graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho que me trouxe de volta para o caminho dele. No caminho dele. Aleluia. Foi feita a vontade dele. Aleluia. Glórias a Deus. E hoje, irmão, eu estou em busca daquilo que todos nós estamos. Entrar numa casa que está preparada para mim. Lá no céu. Cada um de nós temos uma casa sendo preparada lá em cima. Eu creio. Cada um de nós. Só que, para isso, temos que influenciar e não ser influenciados. É verdade. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, esse é meu jeitinho de ministrar, tá? Amém. Eu não sou daqueles que ficam... Não, eu gosto de falar baixo, centrado, calmo. Às vezes eu sei que dá um pouquinho de sono, mas Deus tem as maneiras dele. Deus tem o jeito dele fazer. É a vontade de Deus. Então, amém. É assim que eu vou fazer, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver, e a solidão na escuridão me incomoda, já sei, Deus está me convidando a orar. Quando a madre fechar e penina irritar, simplesmente pelo fato de eu não gerar, e até o sacerdote mal me interpretar, já sei, Deus está me convidando a orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus
está me convidando a orar. Quando o rei sonhar e nem ele lembrar, e do nada no palácio alguém manda me chamar pra contar o sonho e ainda interpretar, já sei, Deus está me convidando a orar. Quando chegar a sentença da minha existência e o profeta vir dizer que em breve morrerei, e eu não saber como a sentença revogar, já sei, Deus está me convidando a orar. Obrigado, Jesus. Orar, orar. Quando o céu sente saudades, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Orar, se começou um furacão e me deixam sem ação, já sei, Deus está nos convidando a orar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Se começou um furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Se começou um furacão e me deixam sem ação, já sei, Deus está me convidando a orar. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo, Pai. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Um louvor desse. A palavra foi dita que Deus, Ele é soberano. E meditando no que o irmão estava falando e o louvor cantado, Deus criar situações e deixar a vontade de Deus. Ou seja, que foi falado aqui, Deus, tudo que posso, aquele que me fortalece, que é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cria situações e o Deus que toma as situações e leva a gente a um lugar muito além do que a gente está se imaginando. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus que cria situações para nos aproximar mais dele. Então, quando a gente se sente oprimido ou por algo que nos faz falta, Deus vai criar situações para trazer mais perto dele. Eu quero dar a oportunidade para a nossa irmã Gabi fazer a oração final. Aleluia, meu Deus. Já agradece aí, Deus, a sua oportunidade. Amém.
Também quero agradecer à igreja, ao pastor, que me deu essa oportunidade. Desculpa se alguma palavra que saiu, ou meu nervosismo, né, que é a primeira vez, mas que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Perfeito. Aleluia. Senhor Deus. Pai, obrigada. Peço que os irmãos possam ficar em pé. Noite maravilhosa. Fico feliz em ver quanto conhecimento, quanta graça Deus tem derramado na vida de cada um que esteja aqui, e cada um que esteja nos ouvindo, né? Porque o mesmo Deus que habita aqui na vida de cada um é o mesmo Deus que está habitando na casa e no lar de cada irmão que está nos ouvindo. Aleluia. A gente só tem que agradecer porque Ele vive em nós, Ele realmente ressuscitou no terceiro dia, como esses dias a gente vem pregando. Jesus, Ele está vivo e a gente pode sentir a presença dele. Na mudança de vida de cada um de nós, na nossa vida, né? Nas nossas orações, né? Em cada testemunho que é dado aqui, a gente sabe que realmente é um Deus vivo. E Ele vive e Ele vai continuar vivendo até a gente chegar para o reino. Né? Consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então eu peço que cada irmão feche seus olhos, que possamos, Senhor, agora se desligar realmente das coisas do mundo. Que toda palavra que foi dita aqui, Senhor, que possamos viver na Tua presença. Então, Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra, agradecer por cada louvor que foi cantado, Senhor, por cada palavra que foi dita, por cada versículo que foi lido, Senhor. Oh, Pai, se tu não fosse o Senhor em nossa vida, Senhor, nada seríamos, Senhor, meu Deus. Obrigada, Papai do céu, pelo Teu amor, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que esteja aqui, Senhor, para Te honrar e Te louvar. Peço, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos pastores, a família deles, Senhor, esse lar, Senhor, abençoado, que vem abrindo portas, Senhor, e recebendo mais pessoas, mais famílias, Senhor, que está necessitado da Tua misericórdia, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, como eu estava no fundo do poço, o Senhor foi lá e me resgatou o meu lar, Senhor, mudou tudo, como o Senhor vem fazendo em cada família, em cada lar, Senhor, aqui presente, os que estão aqui, os que estão em casa também, Senhor. O Senhor nos tira da lama, nos lava, cuida tão bem de nós, Senhor. Nos perdoa, Papai do céu, porque somos tão falhos a Ti, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes somos cabeça dura, muitas vezes somos teimosos, Senhor. Queremos fazer do nosso jeito, mas sabemos que do Seu jeito, Senhor, é sempre melhor. Oh, Pai, nos livra, nos guarda, nos proteja, Senhor. Proteja o nosso lar, proteja a nossa casa, proteja a nossa vida, Senhor. O Senhor vem nos mostrando que o Senhor nos tira de toda a sujeira desse mundo. Senhor, eu peço também pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, que é a nova geração, Senhor, que eles possam crescer, vendo, Senhor, a nossa frente, o nosso amor, Senhor, o amor que o Senhor tem por nós, que eles possam, Senhor, sempre lembrar que o Senhor deu Seu único Filho para nos salvar, Senhor, meu Deus. Oh, Pai, como oração do Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade em nossa vida, Senhor, meu Deus. Porque o Senhor vive na nossa vida, o Senhor nos livra, somos livres, Senhor, para Te adorar e para Te agradecer, Senhor, meu Deus. O Senhor vive neste lugar. Eu peço, meu Deus, que no culto de
hoje que foi tão abençoado. Realmente foi a verdadeira palavra, Senhor, nada de engano, Senhor, nessa casa, nesse lar, Senhor, nessa igreja. Senhor, meu Deus, que possamos, Senhor, sempre estar no teu caminho, Pai. Nos livra, nos liberta, Senhor, de qualquer obra do inimigo durante essa semana, esse término de semana, que seja na tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão, cada mulher, cada criança que esteja aqui, Senhor, e aqui estão nos ouvindo também, ó Pai. Oh, meu Deus, que possamos ser um vaso e também ser diferença, Senhor, em cada pessoa que nos olhar e ver que o seu brilho, a sua luz, o seu Espírito Santo vive na vida de cada um, Senhor. Quero te agradecer por tudo, pela comunhão, por cada irmão, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, nos livra, nos guarda, Senhor. Que amor tão grande que o Senhor tem por nós, ó Pai. Eu quero te agradecer. Eu quero te honrar, eu quero te louvar, Senhor, até o fim das nossas vidas, que possamos estar juntos como família, Senhor, em Cristo, como um só corpo, Pai. Te agradeço, te adoro e te louvo, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Joe, Deus te abençoe. Deus continue te capacitando. Pastor Eliel, Deus continue também capacitando. Valmir, Douglas, o Lucas, todos os amados irmãos. Aqui é isso aí, irmão. Aproveita a sua oportunidade. Deixa Deus te usar. E não esconda Ele no seu coração. Deixa Ele sair através da sua boca. Amém. Sábado e domingo eu vou estar pregando lá na Araci. Se alguém quiser ir, eu vou mandar no grupo depois, tá? Sábado numa igreja e domingo em outra igreja, tá bom? E até domingo de manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que somos a amada igreja do Senhor. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar.